Olá, boa noite. Você acompanha agora, ao vivo, aqui pela TV Assembleia, a reunião da Comissão de Turismo e Desporto do dia 4 de novembro de 2024. Vamos acompanhar os trabalhos. Boa noite a todos os presentes, o público que nos assiste através dos canais de comunicações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e toda a comunidade capixaba através dos aplicativos. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Nós convidamos o senhor Leonardo Miglinas, técnico da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica, para tomar assento à mesa, por favor. A salva de palmas para ele, gente. Da mesma forma, nós convidamos Ângelo Neves, nosso querido amigo, que sempre tem a pontualidade britânica aqui nas reuniões da Comissão de Turismo e Desporto, para fazer parte também da mesa. Convidamos Rafael Falcão dos Anjos, nosso convidado, cidadão de Vila Velha, merece nosso respeito, sempre presente, antenado em tudo que acontece. Por favor, vem cá, faça parte da nossa mesa conosco. Tá? Nós agradecemos a todos os servidores da Assembleia Legislativa que se fazem presente, aos servidores da comunicação, servidores do nosso gabinete, na qual nós trabalhamos juntos há quase 2 anos, prestando relevantes serviços à sociedade capixaba, aos integrantes da taquigrafia e também da Comissão de Turismo e Desporto, que são encarregados de elaborar as pautas, fazer os convites e dar seguimento a toda a logística para que os convidados cheguem aqui e façam suas apresentações. Volto a reforçar que a Comissão de Turismo e Desporto é um ambiente público, um ambiente na qual todos os capixabas podem ter acesso através das mídias sociais, da TV Assembleia e também participar, sempre nos enviando qualquer tipo de sugestão, de cobrança ou de projeto que eles entendam que vá no encontro de interesse público da sociedade capixaba. Então, tenham aqui sempre um ambiente para que o professor Leonardo faça as proposições legislativas. Nós precisamos de pessoas que participem e, nessa perspectiva, façam uma reflexão crítica acerca da legislação que nós precisamos, dos avanços necessários, das cobranças que nós precisamos fazer ao poder público para que nós tenhamos avanços, e não meramente realizar formalmente as reuniões da Comissão de Turismo e Desporto, sendo que nós não possibilitemos, no caso, a participação das pessoas virem aqui, terem voz na comissão. Nós queremos saber, sim, tudo com relação às dificuldades, os avanços, os pontos fortes, os pontos fracos. E nosso Espírito Santo, ele é abençoado, não só a questão da vocação natural do turismo, mas também da presença de diversos atletas que representam diversas modalidades, inclusive da modalidade paralímpica. O Espírito Santo está de parabéns, e aqui eu gostaria de parabenizar publicamente você, porque é um trabalho árduo no dia a dia, na qual você dedica seu tempo, e seu tempo é a sua vida. Muitas das vezes é um trabalho anônimo, passa por reconhecimento e não reconhecimento, passa por decepções, mas que vale a pena. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, vale a pena o seu trabalho e tem feito diferença para o esporte capixaba. Então, parabéns. Tá? Como não há quórum qualificado, nós chamamos o deputado Alain, mas ele está em outro evento. Não vou colocar as atas de reuniões das reuniões anteriores para aprovação, sendo feita na próxima reunião em que houver um quórum necessário. Solicito a secretária, que está sendo substituída pelo secretário Fábio Luiz, que proceda à leitura do expediente. Boa noite. Correspondências recebidas. A1, ofício número 329, 2024, GBJS, da excelentíssima senhora deputada Janete de Sá, justificando a sua ausência na reunião ordinária dessa comissão,
realizada no dia 7 de outubro de 2024, para o atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia Legislativa. A2, ofício número 330, 2024, GBJS, da excelentíssima senhora deputada Janete Sá, justificando a sua ausência na reunião ordinária da comissão, realizada no dia 21 de outubro de 2024, para o atendimento das atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia Legislativa. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestatadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao nobre senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Como não há quórum qualificado para a votação de nenhum projeto, não vamos deliberar e votar sobre os projetos previstos na pauta de hoje. Passamos diretamente para o tema de nossa reunião. E a Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo tem a satisfação de receber nessa data o senhor Leonardo Miglinas. Leonardo foi professor de Educação Física na UFS no ano de 2002, é mestre de esporte adaptado pela UFS e atualmente atua como técnico da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. Professor de Educação Física do Centro Universitário Salesiano, também. Possui em sua carreira como técnico 4 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo prata no Rio 2016, bronze em Tóquio 2020 e 2 bronzes em Paris 2024. Ele também é autor do livro O Esporte Adaptado como um conteúdo de ensino nas aulas de Educação Física e Inclusão. Diante disso, nós agradecemos a presença do professor Leonardo para que possa fazer uma apresentação sobre o tema O Paradesporto no Espírito Santo, cenário atual e desafios. Então, o professor tem total liberdade para estar apresentando vídeos, fotos e fazendo as suas considerações para a Comissão de Turismo e Desporto e para toda a sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia. Pega um microfone, fazendo favor, um microfone sem fio, porque aí ele fica mais à vontade em pé ali. Obrigado. Boa noite a todos, a todas, ao deputado Coronel Wellington, ao meu amigo Fábio Luiz, amigo de longa data, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. É um lugar que a gente costuma passar na frente, e entender que aqui é um espaço onde as leis e onde tudo aquilo que a gente acredita que seja promovido para a melhora da qualidade de vida das pessoas, do povo capixaba, aconteça. Então, é um lugar que eu respeito bastante. Já tive algumas vezes aqui, a convite também. Tem muito tempo que eu não venho. Então, me sinto honrado. E vou falar um pouquinho para vocês. O Fábio me falou sobre o tema, que é, obviamente, aquilo que eu faço, que eu domino já há bastante tempo. Mas eu falei, vou aproveitar, já que a comissão fala também sobre turismo, e eu acho que o esporte também ele tem um viés, uma vertente que cabe muito bem na questão do lazer. E vim falar como, ao longo dos anos, desse tempo que eu estou à frente aí de muitas coisas relacionadas ao esporte paralímpico e as ações que promovem o lazer para pessoas com deficiência aqui no Espírito Santo, falar um pouco sobre isso também, que eu acho válido, o lazer, as oportunidades que as pessoas com deficiência precisam ter também na sociedade, favorece uma entrada maior de pessoas praticando esporte e também valorizando o turismo. Então, falar um pouco sobre essa minha história, que não é só no esporte, e que, Fábio, você fica só me orientando em relação ao tempo, porque são mais de 25 anos que eu trabalho nessa área, então tem bastante coisa. Então, vou tentar, de alguma maneira rápida, trazer para vocês alguns pontos fundamentais ao longo desses 25 anos e apresentando alguma coisa do cenário atual. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso também. Pode ir lá, Fábio. Eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de mostrar essa figura. Eu acho que todos vocês já devem ter visto em algum momento. Ela ajuda a gente a entender muita coisa.
E se a gente fizer um recorte histórico sobre cada momento desse, né, exclusão, segregação, integração e inclusão, a gente consegue entender os avanços que a gente teve até o momento, mas também olhar para trás faz a gente entender os desafios e os problemas que a gente tem. A gente tem uma história das pessoas com deficiência ao longo dos anos de total exclusão, e uma exclusão até bem complicada, assim, até de entender, assim, né, onde pessoas com deficiência eram mortas com orientação dos governos na época, na Grécia Antiga, Roma Antiga, né? Dava-se o direito aos pais a matarem os seus filhos com deficiência ou abandonarem cestos no rio, enfim. E na Idade Média isso acaba se tornando ainda pior, né? Tinha toda uma questão teocentrista, onde tudo era relacionado, né, a uma vontade divina, e as pessoas com deficiência eram vistas como maus espíritos, e a mãe e a parteira eram dadas a elas um castigo, né, de ter dado à luz a uma criança com deficiência. E normalmente a mãe, a parteira e a criança era queimada em praça pública para servir de exemplo. Então a gente está falando de uma história que ao longo do tempo ela teve que evoluir desse ponto de partida, né? Então a gente começa a ter a entrada das pessoas com deficiência na sociedade de uma maneira, as guerras são exemplos disso, né? As guerras napoleônicas, onde Napoleão falou assim: essas pessoas não foram heróis aqui para o meu país, então eles têm que ser tratados, né, curados ou readaptados, né? E então começa a ter um olhar diferente. Nesse momento a gente tem uma transição de séculos de existência, né, da gente na Terra, onde as pessoas com deficiência passam a ser colocadas em espaços especializados. Isso é até meio do século passado. Para a história, isso é ontem, né? Então, ali surgem os centros especializados, né? No Rio de Janeiro, em função ali de alguns parentes de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele constrói, né, o Instituto Benjamin Constant, que existe no Rio ainda, que trabalha com pessoas com deficiência visual, Instituto de Surdos, que também funciona no Rio. E depois a gente tem, mais recente, né, dentro daquele período de segregação, as APAES, as pestalozes, né, os espaços onde pessoas com deficiência eram colocadas para serem tratadas ali dentro, né? E a gente tem ainda uma separação da sociedade, né? Ou seja, tudo que foi pensado não foi pensado para essas pessoas que estavam aqui fora. É só a gente andar no centro da cidade, andar em vários lugares que a gente entende isso. E a gente passou, mais recentemente, para esse modelo aqui de integração, né? Então, eu tenho as leis de cotas nas empresas, onde normalmente as empresas colocam esse setor, né, para cumprir as cotas dentro de um lugar térreo, onde você não precisa construir as adaptações que são necessárias. A escola constrói lá e tem uma sala de educação especial, né? O projeto que eu coordeno lá no Álvares já há muito tempo, ele funciona dentro do Clube Álvares Cabral, mas eu trabalho num horário só com pessoas com deficiência, né? Ou seja, as pessoas com deficiência elas passam a permear os espaços públicos, enfim, e só que ainda tendo um olhar separado, ou seja, elas se adaptam à sociedade que já existe. A gente está tentando sair desse modelo para aquele modelo ali. Isso é muito complexo, porque, na verdade, a gente precisa preparar as outras pessoas, a gente precisa se preparar para entender as necessidades. Essas pessoas já estão, né, assim, historicamente, a gente já entende que elas passaram por momentos e passam ainda, né, de tentar encontrar caminhos para se adaptar. Agora a gente precisa se adaptar. Isso tem sido um desafio muito grande. Então, tudo que eu falar sobre esportes, que eu falar sobre lazer, tudo perpassa por isso em momentos históricos, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um atleta que ele foi um dos primeiros atletas para ir para os Jogos Paralímpicos em Atlanta, 96, e ele foi pedir um patrocínio e o cara falou assim: ó, eu te dou, mas não fala que eu te dei, não, porque era feio associar a marca de qualquer empresa a uma pessoa com deficiência. Isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, né? Então, hoje a gente já tem um histórico diferente, mas largar isso completamente é muito difícil, né? Então, falar um pouco sobre isso também eu acho que é importante. Pode ir lá, Fábio. E aí, eu não vou ler tudo, são algumas leis, né, já que eu estou num espaço onde, né, se propõe leis e se vota leis. As leis para pessoas com deficiência relacionada ao esporte e ao lazer, elas não são novas. Assim, a gente tem leis, né, decretos, leis que foram sendo colocados em encontros, né, internacionais, que depois passou a servir de base para que as legislações fossem acontecendo.
E, por fim, né, a gente tem, por exemplo, né, o artigo 5º da Lei Pelé, né, expõe que parte dos recursos geridos pelo Ministério em questão deverá ser destinado ao apoio ao desporto e às pessoas com deficiência. Né, um relatório da ONU de 93. O Estado deve assegurar o direito a oferecer condições para que as pessoas com deficiência usufruam de oportunidade de lazer, devendo medidas serem tomadas que diz respeito à adequação dos espaços, estádios, praias, ginásios, hotéis, etc. Né? E passa, Fábio. E a gente tem mais recente, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2016, que, na verdade, não é nada diferente do que a gente já tinha, mas hoje esse estatuto ele gere, né, ele serve, na verdade, como guia principal, né, para todas as ações relacionadas às leis para pessoas com deficiência. Então, no capítulo 9, diz que, né, do direito à cultura, do esporte, ao turismo e ao lazer. As pessoas com deficiência têm direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. Né? E aí, no parágrafo 3, assegurar a participação de pessoas com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente sabe que a gente não vê isso, né, todos os dias, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Eu sempre falo que quando a gente ganha uma medalha, né, e o Fábio é um grande exemplo, um medalhista olímpico, né, a dificuldade que é a gente disputar igualdade de condições com países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Austrália, os países da Europa. Então, conquistar uma medalha sendo, né, vindo da nossa condição, da nossa história, o Espírito Santo é um estado que não tem uma visibilidade, não tem um olhar dos grandes centros, como se aqui não pudesse gerar grandes atletas, né? Então, você ganhar uma medalha olímpica é muito difícil. No Paralímpico, a gente tem um desafio maior, porque é o desafio de você conseguir sair de casa, atravessar a rua e pegar um ônibus. Né? Assim, é coisa básica. Né? A gente trabalha diariamente, tem alguém que chega e fala, ó, mão na roda não passou, o ônibus passaram 3 e nenhum parou para mim, e esse cara tem que treinar igual o australiano, igual o americano, que tem o transporte que chega, que passa, ele atravessa a rua em qualquer lugar e ele sabe que ele vai chegar. Então, a gente tem um desafio enorme. Então, conquistar uma medalha paralímpica também acho que é importante a gente valorizar isso, saber que a gente sai de um ponto de partida bem mais complexo. Ela fala. E aí, eu trouxe algumas coisas que eu passei ao longo da vida aí, trabalhando, fazendo, para poder apresentar para vocês. E eu tive a oportunidade de implantar 3 projetos de praia no Espírito Santo. Em 2010, uma moça que trabalhava na Prefeitura de Vila Velha, ela falou assim, eu vi na novela que tem um projeto de praia para cadeirante, e você trabalha com pessoas com deficiência na água. Você podia ajudar a gente a gente está querendo montar um projeto em Vila Velha. Enfim, um projeto Praia Legal, acho que todo mundo aqui deve conhecer, fica ali no cantinho da Praia da Costa. A gente ficou 1 ano trabalhando na construção desse projeto. Enfim, eu passando algumas informações, algumas visões distorcidas, na época que a gente precisava conversar, né? Tinha essa ideia de colocar um enfermeiro lá na praia para atender as pessoas com deficiência, né? Uma visão distorcida, né? Ainda vinda do modelo médico de deficiência lá da década de 50. Então, essa construção ela foi muito bacana e a gente conseguiu realmente colocar um projeto muito legal. E o projeto de Vila Velha, não sei se vocês sabem, foi o primeiro projeto de iniciativa pública do Brasil de praia acessível. Aí tinha o Praia para Todos, no Rio, né, que apareceu lá na novela, a Aline Moraes ficou famosa com essa história, e a gente conseguiu implantar esse projeto. Com o tempo, algumas coisas aconteceram, alguns problemas, mas eu fiz parte de toda essa assessoria e fui a primeira pessoa a trabalhar, a pegar essas pessoas no colo, colocar na água. Depois, em Vitória, a Prefeitura de Vitória me chamou, mais o grupo de pessoas que trabalhavam comigo, fez um convênio com a nossa entidade, a gente implantou o Praia Acessível em Vitória. E depois a gente colocou, eles me chamaram e eu fui também para a praia em Aracruz, lá na Barra do Saí, para implantar um projeto de praia lá. E isso, para mim, assim, acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho, o que eu consegui ver. Né? Eu achava que eu conhecia todas as pessoas com deficiência do Espírito Santo. Primeiro final de semana que eu fui atender lá em Vila Velha, eu atendi sozinho 40 cadeirantes. E eu falei, de onde que saiu tanta gente? E saiu da onde a gente acha que não tá, que não tem, porque eles ficam esperando uma oportunidade só.
né? Depois eu vou contar uma história de uma experiência que eu tive fora do país e fazer esse paralelo, né? A gente acha que as pessoas não existem, né? A gente está falando de uma média, né, no panorama internacional, de 15% da população com algum tipo de deficiência, né? No censo agora de 2020, esse número ele está um pouco diferente, né? E eu faço uma média porque é a média internacional, né? E a gente precisa rever isso. Eu acho que são números que não batem com essa média, né? A gente teve o censo de 2010 com 24% da população e o de 2020 com 8%. Alguma coisa está errada, né? As pessoas não pararam de sofrer os acidentes, né, de ter as sequelas e de nascer com alguma deficiência. Então, e aí eu vou falar de um ponto fundamental assim. Aquelas fotos lá de cima mostram a gente fazendo uma ação que a gente fez um vídeo. Eu tive que tirar muita coisa, encurtar, mas a gente tem um vídeo muito legal que mostra uma tentativa de fazer com que as pessoas com deficiência fossem à praia. Então, a gente produziu lá um vídeo para mostrar qual era a dificuldade de acesso à praia para uma pessoa com deficiência. Não existia nenhum projeto de praia acessível em Vitória, no Espírito Santo, até então, né? E aí, isso serviu de modelo para a gente construir o nosso projeto. E eu trouxe ali embaixo duas coisas que eu acho que é fundamental a gente pontuar também, né? Aqui, uma notícia que saiu em 2019, num projeto de praia muito parecido com esse que a gente implantou, que diz assim, né? Em João Pessoa, moradores querem proibir deficientes de irem à praia. Os argumentos dos incomodados é que levar deficientes para a praia tira a beleza de um bairro nobre da cidade. Isso aconteceu em João Pessoa. Eu coloquei essa foto aqui para contar outra história para vocês. Em 2014, todo ano eu ia para Vila Velha para dar formação para os salva-vidas, que levam as pessoas. Depois que a gente saiu, eles acabaram assumindo essa responsabilidade. A gente tinha uma assistente social muito legal lá, a Joana, e um dia ela me ligou e falou assim, Léo, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Ela me mostrou, na época que existia jornal impresso ainda, né? Ela me mostrou a Gazeta e... Volta lá, Fábio. Volta lá. Ela me mostrou a Gazeta e a Tribuna do mesmo dia. E tinha duas matérias iguais, de repórteres diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Uma senhora que morava na frente dessa estrutura que foi colocada lá na praia, provavelmente nesse prédio aqui, ela colocou essa matéria, né? E ela falava um monte de coisa, que aquela estrutura foi colocada ali na praia. Antes, deixa eu contar essa história para vocês rápido. Quando a gente coloca um projeto de praia acessível, de praia para pessoas com deficiência, essas pessoas elas precisam de alguns cuidados que são mínimos, mas, por exemplo, são pessoas que passam sonda. Então, eles precisam ter um banheiro para poder passar sonda, né? O ambiente da praia, às vezes, precisa de uma higiene diferente. Enfim, precisam ter um banheiro. A gente precisava de um espaço para guardar as cadeiras. A gente guardava lá no CREFES. Então, era uma caminhada longa de trazer, levar. Então, precisava de uma estrutura ali perto do projeto. A prefeitura colocou essa estrutura ali, lá no finalzinho, onde faz uma rotatória da ciclovia, e essa estrutura ficou ali. Banheiros para as pessoas com deficiência usarem e para a gente guardar o nosso material. Essa senhora fez essa matéria no jornal, e eu vou resumir o que ela queria dizer no jornal. Que ela não tinha preconceito nenhum, ia sempre com essa fala que começa, né? Mas ela estava incomodada porque aquela estrutura que foi colocada ali tirou parte da vista do mar dela, quando ela descia do prédio. E é a mesma coisa que está escrito aqui. Tipo assim, que legal que você faz, né? Que bonito, você trabalha com pessoas com deficiência. Até incomodar de alguma maneira que não seja tão próxima assim. Isso é uma realidade. Eu vivo com esse trabalho, com pessoas com deficiência, há muitos anos. Isso é diário. A falta de respeito em relação à vaga, né, para o cadeirante, a rampa. Eu percebo isso, eu moro em Vila Velha, né? As pessoas acham que aquela rampa ela não serve para nada. Todo mundo para o carro na frente da rampa. E né, desculpa, porque aqui eu acho que é o lugar das leis, mas a gente tem que cobrar de quem tem que fazer a lei acontecer, né? Porque não acontece nada. Eles param o carro na frente da rampa e nada acontece. E vão continuar parando cada vez mais, né? Esse final de semana foi um amigo meu cadeirante, eu tenho muitos amigos com deficiência, foi me visitar minha filhinha que nasceu agora recente, e tem uma rampa na frente do meu prédio. Eu tive que subir com ele na calçada porque a rampa estava ocupada. Enfim, isso, se vocês pararem para observar perto da casa de vocês, enfim, onde vocês passam todos os dias, é isso. E aí eu falei assim, ó, ela queria que eu fosse, ia ter uma reunião, ela processou a Prefeitura de Vila Velha por causa disso, e também por causa do piso. A gente colocou um piso de madeira
plástica, só que ali a erosão, enfim, chovia muito, aquele piso não deu certo e a gente teve que colocar um piso de cimento. E a reclamação era disso e era do piso de cimento. E sim, para a gente entender que aquela mudança ali precisa acontecer daquela bolinha onde todo mundo vai ter que ficar junto ali, a gente vai ter que colocar uma parte da praia mais feia. A gente vai precisar colocar uma estrutura dessa na frente do prédio para aquela senhora perder parte da vista dela. Porque os privilégios que ela sempre teve, ela não vai ter mais. Isso é um caminho sem volta. Quem estiver ainda querendo brigar com isso, não vai dar certo, porque isso é uma pressão internacional. A gente precisa entender que a gente vive num mundo diferente, de oportunidades para pessoas que sempre tiveram a parte de todas as oportunidades. Então, acho que pensar nisso também é importante. Em 2013, já com o trabalho que a gente fazia lá, desde 2000, a gente foi convidado pela Embaixada Americana para fazer um intercâmbio em Chicago. Chicago é um país, é uma cidade, né, do estado de Illinois, que é referência mundial em relação à acessibilidade. E a gente foi para conhecer, a gente participou de algumas reuniões assim na prefeitura de Chicago. Esse cara aqui do meio aqui é o Han Emanuel, ele era o prefeito de Chicago na época. Ele foi chefe da Casa Civil do Obama e hoje atualmente ele é embaixador dos Estados Unidos no Japão. E é uma figura importantíssima na política americana, né? Ele recebeu a gente lá, ele fez uma fala e a gente foi justamente entender sobre as políticas de lazer e esporte para pessoas com deficiência na cidade de Chicago. E a gente voltou assim muito empolgado, né, vendo aquilo tudo acontecendo. É uma cidade que chama atenção, porque absolutamente tudo é acessível. E tem muitas pessoas com deficiência andando na rua. A gente participou de uma reunião de um grupo, né, de pessoas com deficiência. Eles estavam, nesse dia, discutindo por que Chicago só tinha 250 táxis acessíveis. Só tinha 250, eles estavam achando pouco. E então eles vivem muito essa coisa de buscar soluções, né, para o caso das pessoas com deficiência. E me impressionou muito assim. Eu falei, caramba, eu vou voltar para Vitória e vou falar isso para todo mundo, né? E a gente esbarra em muitas dificuldades, né, de recursos mesmo. Lá eles têm muito acesso, né? Eu tentando entender por que eles tinham tanto recurso, né? E uma das falas era de que aqui nos Estados Unidos, qualquer projeto para pessoas com deficiência, a gente consegue muito dinheiro, porque todos eles estão atrelados a alguma pessoa que participou de alguma guerra e dão um nome para essas entidades e as pessoas falam, caramba, né, esse cara estava lá, perdeu uma perna por minha causa e podia ser eu que estaria lá. Então, eles acabam tendo bastante recurso por causa disso. Mas não só por isso, né? Principalmente pelo que a gente viu lá, as leis não são tantas. A gente levou o Geraldo, ele é o representante da OAB para a causa das pessoas com deficiência dessa época, de 2013. Ele foi com a gente. E ele começou a falar das leis que a gente tinha aqui no Brasil. Aí eles falaram, pera, que eu quero anotar que essa lei é maravilhosa, a gente não tem. E anotou, acho que umas 3 ou 4 leis que ele falou. Aí a gente foi ouvir as leis que eles tinham para falar, eles falaram 2, 3 leis básicas, tipo, o cara sabe que ele precisa adequar o tamanho da porta para o cadeirante passar. Se a gente chegar lá, a porta não está adequada, ele vai tomar uma multa de $15 mil na hora, e se ele não adequar em 15 dias, ele vai preso, algemado, e vai para a cadeia. E vai. E aí, o que acontece? Esses espaços são acessíveis, as pessoas vão para a rua por causa disso. Lembra lá das 40 pessoas que eu atendi no dia, porque a gente colocou um projetinho na praia ali em Vila Velha? E parece que as pessoas vão para os Estados Unidos e falam assim, nossa, Léo, como nos Estados Unidos tem gente com deficiência? Né? Não, tem muito menos do que aqui. Só que as pessoas podem sair de casa. Então, a gente fica achando que não existem essas pessoas, nada é feito, e como nada é feito, eles continuam dentro de casa. É um negócio, né, que tem uma via ali que precisa ser modificada. Né? Eu acho que o Estado precisa partir primeiro, né, com essa iniciativa. Vai lá, Fábio, por favor. Aqui eu vou falar rapidamente, por exemplo, ali embaixo, eu estou sentado ali praticando um esporte paralímpico de inverno, de hóquei no gelo. É um esporte, existe os Jogos Paralímpicos de Inverno, né, e a gente teve a oportunidade de participar. Aquilo é um espaço público de uma praça. Todas as fotos ali, as cadeiras, né, as handbikes, aqui ali em cima o softball e ali o hóquei no gelo adaptado. A gente fez uma reunião com o secretário que é responsável pelas ações de lazer do estado de Illinois. Todos os parques públicos de Illinois têm que ter obrigatoriamente pelo menos 2 ações de lazer para pessoas com deficiência.
ou de forma inclusiva. Né? Então, aqui eles têm essas handbikes que fica lá, você só entrega a sua identidade, você pega, você pode andar com a handbike, né, que é uma bicicleta que pedala com o braço ali. O hóquei no gelo você pode jogar sentado ou pode jogar em pé, né, no patins ali, jogando disquinho. E o softball, que é uma espécie de beisebol que eles fizeram também para que pessoas com deficiência pudessem jogar. Então, isso também chamou bastante atenção, porque existe, sim, uma política ali de lazer, né, onde o Estado, né, a cidade de Chicago, precisa cumprir essa lei e funciona muito bem. A gente viu isso acontecendo lá. A gente estava com um grupo grande de pessoas com deficiência, mas a gente viu crianças, mães levando os filhos com deficiência para poder pegar. Aqui, o Matheus, a gente levou esse menino. Ele tem uma deficiência chamada artrogripose múltipla congênita. Ele só mexe a cabeça, basicamente, e tem uma mobilidadezinha de quadril. A gente fez uma ação lá, a gente participou de uma ação de paratriatlon e tinha muito equipamento à vontade. A gente colocou ele sentado na bicicleta e viu que dava para prender ele com silver tape no pé e na mão. E ele, pegando uma ladeirinha, saindo da inércia, ele conseguiu mexer o quadril e conseguiu pedalar. E, para a gente, aquilo valeu a viagem, porque um menino que só mexe a cabeça, a gente achou ali um equipamento que fizesse com que ele pedalasse. A gente tirou foto na hora, mandou para a avó dele, quem é que criava dela, começou a chorar, falou, nossa, nunca imaginei que meu filho pudesse pedalar, né, uma bicicleta. Então, tendo estrutura, tendo acesso, tendo oportunidade, a gente consegue fazer muita coisa. Vou falar rapidamente sobre as Paralimpíadas Escolares, que é uma coisa que eu também me orgulho muito, né? Eu fui chefe da delegação do Espírito Santo de 2009 até 2018, nas Paralimpíadas Escolares. Paralimpíada Escolar é o maior evento do mundo para crianças e jovens com deficiência. Não tem nada no mundo parecido. Nenhum país tem a quantidade de praticantes, de participantes que existe nesse evento, né? E a gente começou lá com 9 pessoas, sendo 3 atletas só. Eu bati lá na porta da Cesport, eu falei, existe isso aqui. Aí eles falaram, mas como é que faz? Eu falei, a gente precisa ir. Aí eles, a gente não tem como ir, porque não existe nada disso aqui. A gente pode fazer um convênio com a entidade de vocês. Aí fizemos um convênio com a nossa entidade. Em 2010, a gente levou 12. Um era do interior, na verdade, a gente levou 11. Um era do interior, ele não foi. Como era convênio, eu tive que tirar do meu bolso e pagar para o Estado a não ida dele, porque a gente precisa justificar. Então, as coisas, quando começam, são desse jeito, né? A gente precisa fazer pelo Estado, né? Fazer pelas pessoas, porque senão as coisas não acontecem. Depois, isso foi crescendo, virando uma bola de neve, assim, que a gente passou a ter, né, ali em 2014, 48 medalhas, 2017, até 2023, a gente voltou com 112 medalhas, né, com acima de 80 integrantes, mais ou menos 45 a 50 atletas. Isso, né, virou uma referência, o Espírito Santo é uma referência. Pode ir passando aí, 2009, o primeiro ano, 2010, 2011, 12 já tinha um volume maior, né, a foto não entra todo mundo, isso aí é só a equipe de professores, alguns alunos em 2013, pode passar, Fábio, 2014... e 2015. Né? Acho que não tem mais foto para frente da Paralimpíada Escolar. Pode voltar. Então, hoje o Estado, né, tem a Paralimpíada Escolar como uma força. Assim, a gente traz muita medalha para o Espírito Santo nesse evento. Então, me orgulho muito de ter começado isso lá atrás. Né? Em 2018, eu já comecei a assumir coisas com a seleção brasileira principal, então eu tive que abrir mão. Quem me ajudou muito nessa transição, que falou, deixa, Léo, que eu pego e tomo conta disso. Muito foi o Duda, né, lá na Cesport, na época que ele estava lá. E depois algumas pessoas, o Fábio acompanhou muito esse processo, eu tive lá muito com ele, na época que ele estava lá como subsecretário, e me ajudou muito, foi num momento ali que eu estava justamente nessa transição. Então, obrigado, Fábio, por isso. Então, hoje o Espírito Santo é uma potência no maior evento esportivo paralímpico para crianças e jovens com deficiência. Então, isso é muito importante para a gente. Passa lá. Hoje eu coordeno um grande projeto. Eu comecei... Como é que eu comecei? Deixa eu falar. Eu tinha que falar disso no início, né? Acabei mostrando aquela imagem e acabei esquecendo. Eu sempre trabalhei com natação de alto rendimento. Eu era técnico do Clube Álvares Cabral. Um dia apareceu lá um menino com uma perna amputada na porta, assim, perguntou, eu posso nadar aqui? Eu falei... Eu olhei para ele e falei, pode. Só que eu vou esperar o treino para acabar e eu te coloco na piscina. E eu comecei com esse menino,
Enfim, histórias que depois eu tenho que voltar para contar com calma, porque é muita história. Mas ele chamou um amigo, que chamou um amigo, e a gente foi para uma competição em 2002. Numa época que, se você atravessasse a piscina, você ganhava medalha. Era muito o início das coisas, assim, não existia comitê paralímpico ainda. E eu voltei, e eu tinha uma atleta na natação olímpica, no convencional, que era da seleção brasileira. E eu dava muita entrevista na época, né? O Jorge Félix, que era o principal repórter do esporte aqui, ele falou: Léo, tem uma coisa nova? Eu falei: tem, cara, eu estou indo para uma competição paralímpica. Aí voltei. Eu atendi esse menino 2 vezes por semana, depois do meu horário, de maneira voluntária. Aí eu fui dar entrevista para falar sobre as conquistas. A gente ganhou umas 5, 6 medalhas. Aí, enfim, a matéria foi para o ar. Aí ele falou assim: eu posso falar que existe uma equipe? Eu falei: claro. Aí eu falei: existe uma equipe paralímpica, tinha nada, tinha 3 meninos 2 vezes por semana ali. E é no Álvares Cabral, e é de graça, e meu número é esse. Foi a primeira que eu tomei um tapa assim, falei: caramba, não sabia que era tanta gente assim. Eu justamente estava esperando que pessoas aparecessem para eu começar a trabalhar com mais pessoas. O meu telefone, na hora que saiu a matéria, ele não parou de tocar, eu tive que trocar de número. Assim, era um negócio absurdo, verdade. Esses dias fizeram uma matéria na Gazeta sobre a minha história, e eu contei essa história, eles falaram isso lá. E aí eles começaram a bater na porta do clube, porque todo mundo sabe onde é o Álvares Cabral, né? E aí o Fairo, né, um amigo meu, a gente começou a pegar algumas pessoas que a gente só podia usar a piscina funda, né, a piscina olímpica. Enfim, isso virou uma bola de neve. Até 2015 eu fiz esse trabalho totalmente voluntário, depois a gente teve alguns apoios, mas é uma história. Isso gerou, né, depois de 25 anos, a gente tem o maior projeto, acho que é um dos maiores projetos de esporte paralímpico do Brasil. A gente atende 350 pessoas com deficiência. Nos últimos 3 anos, a gente tem o apoio da Lei de Incentivo Federal. E o projeto ele é tão grandioso, assim, a gente conquistou uma credibilidade tão grande no cenário nacional, que um dos patrocinadores do ano anterior ele falou assim: eu quero esse projeto só para mim, que é uma grande empresa de combustíveis, né, que está ali a marca, e eles bancam 100% do projeto, porque eles falam: não quero dividir isso com ninguém. Então, a gente tem a natação, a bocha, o goalball agora e o primeiro grupo de dança em cadeira de rodas do Espírito Santo. Depois vou mostrar ali. Vê se dá play aqui, Fábio. Ali, aqui, ó. Vê se roda aqui, ó. Não está rodando, né? Depois, se tiver um tempinho, eu vou aí e rodo direto do HD, porque tem 2 entrevistas também, provavelmente elas não rodem. Aqui são algumas ações. Então, esse aqui foi semana retrasada, né? A Isa está ali no fundo. Ó. A Isa ela trabalha no projeto com a gente e ela veio morar em Vitória recentemente. Tem poucas semanas que ela está aqui. Ela estava em Paris comigo. Ela era uma das responsáveis pela mídia do Comitê Paralímpico Brasileiro lá nos Jogos de Paris. E achou Vitória bonita e veio morar aqui. Aí eu contratei ela para trabalhar no projeto, tá ali. Trocou Paris por Vitória. Ela morava em São Paulo. E tem muitas histórias, né? Aquele menininho ali, ó, o Arthur, lá no cantinho, são 350 histórias, né, que a gente tem todos os dias quando a gente trabalha com essas pessoas. Esse menino foi o único bebê que a gente começou a atender, porque o pai dele me procurou quando ele não tinha nascido ainda. Ele viu no ultrassom que o filho ia nascer com aquela deficiência, né? Ele nasceu com os 4 membros, né? Os 2 braços e as 2 pernas ali com uma amputação. E ele falou assim: eu quero que meu filho faça aula com você. Ele não tinha nem nascido ainda. Aí, recém-nascido, ele levou ele lá para a gente conhecer. Eu até procurei a foto, não achei. E hoje ele está ali, fazendo aula com a gente já há bastante tempo. Então, uma das histórias que a gente tem, né, a partir desse trabalho que a gente faz. Fábio, me fala o tempo aí, Fábio. E aí, sobre o esporte, né? Tá? Desculpa não estar fazendo uma ponte tão legal assim entre as ações, mas acho que a ideia era pontuar algumas ações que, ao longo desse tempo, eu fui trabalhando para vocês entenderem. Essas coisas acontecem aqui do nosso lado, né? E parece que é um mundo paralelo que ninguém conhece, que ninguém sabe. E é nosso, aqui do Espírito Santo, né? E, enfim, eu tenho muito orgulho disso. Em 2000 a gente começa, então. Em 2006, existia uma entidade aqui em Vitória chamada ACPD.
Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência, que era voltada muito para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa entidade ela faliu por má administração. E a gente já levava o nome dessa entidade. E aí, no meio paralímpico, todo mundo já conhecia a gente como a CPD. Então, em 2006, a gente criou a Associação Capixaba Paralímpica de Desporto, que é a mesma sigla, né? E aí, em 2007, a gente teve o nosso primeiro atleta, o Marco, convocado para a Seleção Brasileira. Em 2010, a gente foi contemplado entre os 20 maiores projetos do Brasil para crianças com deficiência. Então, a gente começou a receber um aporte financeiro do Comitê Paralímpico. Isso durou 3 anos, mas foi muito importante, porque eu atendia 6 crianças voluntárias e a gente começou com R$60 mil no ano, a atender 80, né, contratando alguns estagiários. E isso foi fundamental para que a gente se desenvolvesse mais depois. Em 2016, eu ganho, né, como técnico, a primeira medalha no Rio em 2016. E em 2017 eu vou, né, para o Campeonato Mundial e a gente começa realmente a fazer parte do cenário internacional. A gente sempre colocou muitos atletas na Seleção Brasileira de Jovens também, que aqui os títulos, as coisas a gente nem coloca porque é muita coisa. Coloquei só os mais importantes. Em 2020, no período da pandemia ali, por conta desse trabalho que a gente começou a fazer e aparecer, né, eu ali na Seleção Brasileira, lá, já tendo algumas aparições, ali, algumas convocações, conheci alguns atletas, e uma atleta que morava em São Paulo, treinava lá em São Paulo, a gente ficou muito próximo por afinidade de conversa, de trabalho, enfim, né, eu querendo entender um pouco como é que era a deficiência dela, e ela sentindo que onde ela estava não estava encaixando muito bem. E durante a pandemia ela falou assim, eu estou indo para aí. Ela treinava em São Paulo, onde fica a seleção, num espaço, né, se vocês não conhecem, procurem saber sobre o Centro Paralímpico Brasileiro. É um dos maiores centros esportivos do mundo. Fica em São Paulo, não tem nada parecido no Brasil. É um dos maiores do mundo mesmo. Assim. Acho que é o maior centro paralímpico do mundo e está entre os 5 maiores, terceiro maior do mundo. Então, ela treinava nesse lugar onde você tem a piscina, 2 fisioterapeutas, médico, 2 psicólogos na borda da piscina a hora que você quer. Uma estrutura de primeiro mundo. E ela falou, eu não tenho o principal, que é a atenção sobre as minhas questões, assim, né, sobre o que eu preciso para melhorar. Eu falei, então isso eu vou te dar. O restante a gente vai tentar ver se isso supre, né? Ela veio para cá e em Tóquio ela nunca tinha ido nem para campeonato mundial. Ela foi medalha de bronze em Tóquio. E no ano seguinte ela foi campeã mundial. Depois ela foi campeã mundial de novo. Foi campeã mundial na Ilha da Madeira, em Portugal, em 2022. Em 2023 foi campeã mundial em Manchester, na Inglaterra. Todas essas competições eu já estava como técnico da seleção. E agora, em Paris, 2024, ela conquistou 2 medalhas. Aqui algumas fotos, né? Aqui 2016 com a Patrícia, era outra atleta que está treinando em São Paulo hoje. Aqui a medalha de Tóquio. Eu não fui convocado, eu fui o único técnico do Brasil que ganhou uma medalha em Tóquio e não estava lá. E aí a gente tinha falado assim, se a gente for convocado, a gente vai fazer uma tatuagem. E eu não fui convocado. Aí uma coisa era muito improvável, assim, a gente lutou muito para conseguir o índice para ir. Ou seja, ganhar uma medalha era uma coisa... Aí eu falei assim, se você ganhar uma medalha, eu faço. E por 2 centésimos de segundo ela ganhou a medalha, e eu fui lá, a gente fez a tatuagem na perna, eu tenho numa, ela tem na outra. E ali já é o pódio de Paris, né? E eu tenho uma sorte enorme, porque a deficiência dela afeta o equilíbrio e a coordenação motora. E, por conta disso, eu preciso segurar ela no bloco na hora que ela vai sair. Então, eu estou ali, eu entro com ela e seguro ela para a saída dela. E, depois que ela vai para receber a medalha, ela também tem a liberação de ir com alguém para dar equilíbrio para ela. Então, eu sou o único técnico do mundo que vai no pódio com o atleta. Isso é muito legal. E eu choro todas as vezes e a gente fica emocionado. Essa foto aqui saiu na Folha de São Paulo, né, uma das conquistas dela. Eu acho essa foto linda. E aí eu coloquei ali 2 coisas que eu acho que são importantes para a gente, né? A Mariana, ela é a maior medalhista da história do Espírito Santo. Nenhum atleta no Espírito Santo treinando aqui, se preparando 100% aqui, representando um clube daqui, ganhou 3 medalhas olímpicas ou paralímpicas. E a mesma coisa eu, né? Eu sou o único treinador que tem 4 medalhas em 3 edições, entre olímpicos e paralímpicos. Ou seja, a gente tem, né, algo que é muito grandioso aqui para o nosso estado. E, como eu disse, provavelmente tudo que eu estou falando aqui ninguém sabia, né? Ou sabia muito pouco, né?
gente precisa falar mais, saber mais sobre essas coisas, né? Então, aqui algumas cenas nossas, né, lá de pódio, ali com a seleção toda. E, enfim, a gente tinha uma expectativa um pouco maior de algumas medalhas, mas foi maravilhoso viver isso. A Isa estava lá, acompanhou tudo de pertinho também. Vê se você consegue dar play aí. Pode ser que esse rode. Também não. Depois eu vou colocar, porque nos dias da medalha, a gente apareceu no Jornal Nacional, né? Foi uma matériazinha. No Sport TV a gente dava muita entrevista, longas entrevistas até, e foi ao ar ao vivo, né? Mas ter uma notícia de alguns segundos, alguns bons segundos no Jornal Nacional é uma coisa importante para a gente, né? E eu, sempre que posso, Dá para rodar aí, Fábio? Tá. Eu vou achar, depois eu vou aí e abro no arquivo que está. Passa, que depois tem essa aí também, mas pode passar. Hoje a gente tem, então, esse projeto, como eu disse, 350 alunos. Né? O que tem acontecido no Espírito Santo na área do esporte, do lazer? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês entenderem sobre esses desafios, que é uma coisa que fica fácil de exemplificar. Até 2014, as pessoas que a gente atendia no projeto, elas tinham dificuldade de chegar para fazer aula, porque o mão na roda e o porta a porta, você só podia agendar esses 2 transportes se você fosse para o médico ou para a fisioterapia. Até ontem, né? Como eu disse para a história, isso é ontem, né? 2013, 2014. A gente teve que fazer uma reunião via Secretaria de Esportes com a Secretaria de Transporte para a gente justificar que isso que a gente fazia era tratamento para eles terem direito, né, as pessoas com deficiência, né, ainda dentro daquele modelo, né, de entender a pessoa com deficiência como alguém doente que precisa ser curado, para aí sim ele, né, conseguir viver no mundo maravilhoso que não foi feito para ele, só se ele tiver curado da deficiência dele. Também, né? Ou a gente falar que a natação era um tratamento, né? Ou psicológico ou físico, né? Para que eles tivessem uma qualidade de vida melhor. E só por isso a gente conseguiu. Obviamente que isso foi derrubado, né? Isso tem um processo histórico ali, mas barreiras, né? Que a gente acaba encontrando, né? Então hoje a gente tem esse projeto lá, tem um projeto no IFES e UFES que trabalha com atletismo já mais ou menos desde essa época aí do início dos anos 2000, o professor Luiz Cláudio, que é uma figura importante. É sempre bom citar 2 pessoas muito importantes, o professor Luiz Cláudio e o professor Martoni Sampaio, que, quando eu comecei, ele já tinha a equipe de basquete em cadeira de rodas lá no CREFES, em Vila Velha. Né? Então, é uma pessoa que está antes de mim até. E o Martoni tem uma importância muito grande agora, eu acho que eu não coloquei ali. O Espírito Santo agora vai inaugurar o primeiro espaço, o primeiro ginásio paralímpico. E a gente tem falado que é o primeiro espaço paralímpico da América Latina, específico do esporte paralímpico, por uma via estadual. Não existe no Brasil. Existe esse Centro Paralímpico em São Paulo, mas ele é em nível federal, internacional, e foi verba federal na época, né, em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Mas, por iniciativa do Estado, esse espaço que a gente está inaugurando agora é o primeiro, e o Martoni tem uma importância grande nele. Tem um projeto na Serra, tem o IREFES, né, que é o do basquete em cadeira de rodas e do rugby, que é do Martoni. O AFAI, que funciona na Serra hoje, que é um projeto também parecido com esse nosso do Álvares, que atende mais ou menos 200 pessoas com deficiência. A gente tem os projetos de praia acessível, né, funcionando em Vitória e Vila Velha. O de Aracruz funciona só no verão. A gente tem alguns eventos que acontecem na cidade, né, jogos da pessoa com deficiência, que a Prefeitura de Vitória também realiza. A gente realiza, às vezes, alguma travessia, alguma prova de mar para as pessoas com deficiência. A gente leva os alunos do projeto. Festival Paralímpico, que é um festival que acontece 2 vezes por ano, que é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse ano vai ser já teve um agora, e vai ter um dia 7 de dezembro, lá na CESPORT, possivelmente lá na inauguração do ginásio novo. Ficam todos convidados. É um evento incrível, que acontece no Brasil inteiro. Você sabe o número, Isa, da quantidade? 120 núcleos no Brasil e mais de 20 mil pessoas, né, participando ao mesmo tempo. Né, desse evento. E, volta lá, Fabinho, rapidinho. E o centro de referência, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um centro de referência aqui em Vitória.
funcionando com a natação e com o atletismo, né? Então funciona na UFES também. Então a gente faz essa ponte, né? Eu sou técnico hoje contratado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para o alto rendimento. Eu não sou técnico do Álvares Cabral. Eu trabalho lá, o Álvares, né, tem uma parceria de muitos anos com a gente, cedendo a piscina, mas a minha remuneração hoje é do Comitê Paralímpico como técnico, né? Pode passar. E aí, para finalizar, como o deputado coloca aqui no início, né, a gente sempre também traz algumas proposições, porque eu acho que é importante a gente pensar em coisas para melhorar as nossas ações, né? Então, capacitação de todos os profissionais atuantes para o trabalho com pessoas com deficiência em todos os espaços. É muito comum as mães chegarem lá e falar assim, eu já levei meu filho em 20 escolas de natação, metade fala que não tem capacidade para trabalhar com meu filho, metade fala que quem tem é você. Aí eu falo assim, eu não vou resolver o problema de todo mundo. Né, o Espírito Santo tem 500 mil pessoas com deficiência, imagina. O que não pode é essa mãe levar a criança numa escola de natação perto da casa dela e o professor falar que ele não está capacitado para isso. Isso, inclusive, é crime. Ela pode ir na delegacia e denunciar ele ser preso. Mas as pessoas não sabem disso, acham que é normal, normalizaram né, o professor fala, não me sinto capaz de trabalhar com... Oi? Sim, é isso. Né? E ele justifica isso e todo mundo acha ok. Né? Tipo, não estou preparado e porque não estou e ok. E tudo bem, continue trabalhando com a sua função porque está tudo certo você não ser capacitado para trabalhar com uma pessoa. Né? Então, a gente precisa cobrar isso, né, que todos os espaços recebam essas crianças, até porque é aquela perspectiva da inclusão. Né? Existe muito essa ideia de que a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência num espaço comum vai atrapalhar as outras pessoas. Né? Isso é uma das grandes bobagens que eu sei que é e que a gente precisa mudar. Né? Enfim, acho que a gente precisa preparar as pessoas para isso. Né? Eu fiz um mestrado em 2013, aí com um grupinho de crianças que eu fiz o livro, né, do esporte paralímpico na escola, e aí eu perguntei para um grupo de crianças, eram 2 meninos com deficiência na turma, né? A história é interessante. Aí eu perguntei, vocês gostariam que o coleguinha de vocês fosse da turma de vocês mesmo? Assim, pergunta até meio dura, né, para criança, mas é bom que elas respondem na lata, assim, elas não têm vergonha. Todas elas falaram que sim, que gostam muito que esses coleguinhas sejam da turma deles, né? Aí eu fui perguntar por que cada um falou uma história, porque ele é legal, porque a gente gosta de cuidar dele. Aí teve uma que virou e falou assim, eu gosto porque, por causa dele, a professora dita a matéria mais devagar e dá tempo de eu copiar também. Olha que interessante, né? Você precisa ver a diferença máxima que é uma criança com deficiência para você entender também que cada um ali tem a sua individualidade, né? Então, ter essas pessoas nos espaços é enriquecedor para a gente só vai se desenvolver com a diferença, né? Tendo essas pessoas nos espaços. E aí tem que ter, sim, as cotas, a gente precisa avançar disso, mas a gente precisa entender que essas pessoas estão escondidas dentro de casa, né? E que a gente precisa dar visibilidade a isso. Eu vou chorar também. Abertura de programas de lazer, esportes e mais espaço na cidade de Vitória. Melhoria de condições de acesso dos espaços já existentes, né? A gente sabe que não é. Aquisição de materiais adaptados e garantia de acessibilidade em todos os espaços de práticas de esporte e lazer na cidade de Vitória. Lei que garanta que clubes desenvolvam o esporte paralímpico assim como faz no Olímpico. Anota aí. Isso é uma coisa que eu falo há 15, 20 anos atrás, toda vez que eu vou ou na Assembleia ou na Câmara, existe uma lei que é federal, que obriga que os clubes tenham esportes olímpicos para que eles deixem de pagar algumas taxas de impostos. E são impostos altos. Por isso que o esporte no Brasil ainda não acabou, porque os clubes estão falidos. Para eles terem essa possibilidade, eles precisam ter pelo menos 2 esportes olímpicos funcionando dentro do clube. Por isso que o Álvares está lá ainda com algumas equipes meio capenga, mas existe. A gente precisa avançar com o esporte paralímpico tendo uma lei parecida. E aí eu sempre falei assim, por que alguém não propõe uma lei que os clubes do Brasil, Pinheiros, o Flamengo, o Minas, tenha pelo menos um esporte paralímpico dentro dessa mesma lei que faça com que eles tenham essa isenção de imposto. Nenhum clube desses grandes clubes do Brasil tem esporte paralímpico. Pouquíssimos, assim. O Vasco tem uma equipe paralímpica, né, mas a gente não conhece grandes clubes que têm. E já era para ter há muito tempo. Como tem a necessidade dos clubes estarem na Série A e terem equipes femininas. Para você ter uma equipe olímpica funcionando no clube, você precisa também ter uma paralímpica. Isso acho que vai alavancar bastante o esporte paralímpico no Brasil.
E criação de coordenações de esportes e lazer para pessoas com deficiência nas secretarias de esporte, nível municipal e estadual, de verdade, para que elas funcionem de fato, né? Ou subsecretarias, que eu acho que tem um poder maior, né? Deixa eu ver se eu consigo passar esses 2 vídeos aqui, que ficou para trás. Não, eu abro aqui. O áudio está funcionando, Fábio? Oi? E está funcionando bem? Eu não ia mostrar isso aqui, não, mas deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que isso aqui é importante para mim. Ó. A minha filha nasceu, eu estava lá. E ela ia nascer e era para eu estar aqui. E aí ela teve que adiantar. E ela nasceu no dia de uma daquelas medalhas ali. E aí, quando eu voltei, a Mariana, que é essa atleta me ganhou a medalha, ela foi lá e tirou essa fotinha com ela, com as 2 medalhas que ela ganhou. Tem essa história ainda para contar. Cara, aqui. Não está saindo o áudio. Tá. Mesa. O Brasil ganhou outras 3 medalhas na natação e no tênis. O Brasil ganhou outras 3 medalhas na natação. Oi? E no... Ou se você copiar para a área de trabalho, né? Vou botar na área de trabalho aqui. Acho que é na hora de salvar. O Brasil ganhou outras 3 medalhas na natação e no tênis de mesa. Isso é assim mesmo. Mariana Gesteira decidiu até a última abraçada da prova dos 100 metros costas para atletas com limitações físico-motoras moderadas. E acabou ficando na 3ª posição, atrás das atletas dos Estados Unidos e da Espanha. A brasileira é a única entre mais de 4.400 atletas nas Paralimpíadas de Paris, com a síndrome de Arnold-Chiari. Mais ou menos 30 mil pessoas estavam aí nesse ginásio. É um estádio de futebol, né? Que eles construíram a piscina ali dentro. E era um assustador, assim, o barulho e tudo. Por exemplo, subir e se sustentar no pódio sozinha. Por isso, cada conquista é escorada na parceria entre a atleta e o treinador Leonardo Miglinas. É muito gostoso estar aqui e receber esse apoio todo da galera.
pena. Depois eu prometo vir outro dia e mostrar ele direitinho. Eu acho que aquele era o último slide. Obrigado mais uma vez, espero ter contribuído, né, falado um pouco sobre o que a gente já faz há tanto tempo. É sempre um passo importante, eu acho que a gente divulgar o que a gente faz e saber que essa casa aqui pode ajudar a gente ainda mais, né? Não adianta eu vir para cá para falar sobre esporte e entender que meu aluno não consegue atravessar a rua porque não tem calçada para ele subir, né? Então, as coisas são muito mais lá de trás, muito mais básicas. A gente só vai conseguir evoluir no turismo, né, no lazer, no esporte, mais ainda se a gente tiver esse respeito, e passa muito por aqui, né? Então, por isso que eu vim com o maior prazer. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Parabéns, professor, pela apresentação. É digno de elogio público as suas ações, juntamente com toda a equipe. O Espírito Santo, ele é um berço de muitos atletas, e que nós precisamos realmente de pessoas como você para que nos façam enxergar e fazer a reflexão sobre a importância das ações do poder público, que fazem a diferença para as pessoas. Haja vista que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas pagam seus impostos também, igual todas as outras pessoas. Portanto, elas merecem que o poder público tenha uma atenção também, de uma forma justa, para que elas tenham os mesmos direitos garantidos, né? Independente da política pública, mas que elas tenham acesso à saúde, à educação, à segurança pública, e também, dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, direito ao esporte, à prática esportiva. Elas pagam o imposto nas compras na farmácia, nos supermercados, na conta de energia, na conta de água. E esses impostos nós acreditamos que o poder público tem a obrigação de reverter em forma de prestação de serviço, melhorias e investimentos em todas as áreas. Nós fizemos um projeto recentemente que vai de encontro a alguma das suas indicações ali, no sentido de o poder público municipal e estadual, na construção das praças saudáveis, os equipamentos de lazer, contar com pelo menos 5%, isso é uma lei. Então, nós precisamos fazer uma lei para fazer valer a lei, né? Para pelo menos 5% dos aparelhos serem aparelhos adaptados. Assim como também nós fizemos para as academias populares. E nós vemos, como você fez a reflexão, a necessidade de que o governo, através de políticas públicas, possam estar preparando os professores para que acolham essas demandas. As faculdades, elas têm na grade curricular essa disciplina. E se os profissionais de educação física, muitos deles não se dedicam como deveriam a essa matéria, realmente nós temos que fazer uma reflexão junto ao próprio Ministério, junto às entidades que fazem a avaliação dessas entidades. Por que eles não estão dando a atenção devida? O senhor pode falar alguma coisa sobre esse fato? Por para frente. Oi. Então, eu sou professor dessa disciplina já há muitos anos, há 15 anos. E, às vezes, eu mando alguns alunos que estão fazendo a disciplina minha para visitar algumas escolas. Aí o professor fala assim, não, eu não faço porque eu acho que eu não fui preparado e tal. Eu falo assim, como é que é o nome dele? Eu falo, foi meu aluno, ele foi preparado. O que acontece é que ele se acomoda sabendo que nada vai acontecer com ele se ele falar para a diretora que ele não é capaz de fazer. Então, coloca lá na sala de educação especial, deixa ele lá. Não tem nada
mais importante, eu acho, que no mundo do que a gente entender que as leis são cumpridas. A gente precisa valer isso, que isso seja realmente validado e que isso aconteça. Né? Os exemplos que a gente tem de mudança, né, na sociedade são porque as leis apareceram. Né? Eu sempre falo a lei do cinto de segurança, a lei seca agora. A gente olha para trás, caramba, as pessoas fumavam em ambientes fechados. Teve que vir uma lei para mostrar que era absurdo você pegar um avião e fumar dentro de um avião. Né? E a gente fala assim, porque teve uma lei, né? E nos Estados Unidos é assim, não é porque eles nasceram com DNA de gente que respeita as pessoas com deficiência. É porque se ele não cumprir a lei, nada vai acontecer. Né? Essas coisas vão acontecer e ele provavelmente vai ser multado, vai ser preso. E as pessoas começam a falar, como é que eu desrespeitava isso? Hoje eu sou amigo de meu melhor amigo, uma pessoa com deficiência que eu conheci no meu trabalho. Né? Precisou vir uma lei para poder fazer isso acontecer. Eu acredito muito nisso, assim, acho que as leis são fundamentais. Lá numa das conversas que a gente teve lá em Chicago, eu perguntei para uma secretária que estava falando justamente sobre essa questão da escola, e aí eu falei, a gente está passando no Brasil um momento muito complicado os professores falam que não foram capacitados, né? Assim, a lei que coloca as crianças com deficiência na escola obrigatoriamente é de 2008, né? Então, ali 2012, 2013 era o caos, assim, né? Tava todo mundo maluco, não sabia o que fazer, as crianças chegavam na escola, os professores falavam, e realmente não estavam preparados, não estão ainda, eu acho, mas muito mais do que era, né, nessa época. E eu perguntei, como é que vocês fizeram aqui? Que ela foi dando exemplos de muita coisa legal, né, que acontecia. Falou, aqui a escola pública, para essa idade, né, a idade das séries iniciais, é a melhor escola. Mas tem uma lei aqui da cidade que, se o pai quiser, ele sabe que não é, mas se ele quiser, ele pode colocar o filho dele em qualquer escola particular que o Estado paga para ele. Ele falou, pouquíssimos colocam, às vezes por conta de proximidade com a casa, porque é a escola pública, e aqui também a escola pública é a escola mais preparada para receber crianças com deficiência. Por uma série de fatores. Apesar de todos os problemas, a escola pública ainda é melhor do que as escolas particulares. E eu falei, como é que vocês fizeram? Aí ela falou assim para mim, a gente fez igual vocês estão fazendo. A gente achou que a gente fosse conseguir preparar todo mundo antes, e não tem como fazer isso. As pessoas começaram a receber, os professores começaram a receber essas crianças na escola, só que cada caso que chegava, a gente estudava, conversava com a família e a gente achava a solução. Então, isso foi servindo de exemplo para outros casos parecidos que começaram a acontecer, ou seja, não teve outro jeito. Foi assim também, as crianças foram para a escola e lá eles acharam um jeito de resolver, só que resolvia. Esse professor que falava que não era capaz, provavelmente ele foi mandado embora na primeira vez que ele falou isso. E eu preciso de um professor que fale que é capaz de trabalhar com esse aluno. Né? E é assim que a gente vai fazer aqui também. Só que a gente fica ali. Né? Eu sempre falo que isso é muito mais uma preguiça, enquanto não tiver alguém que fale assim, você tem que atender, senão você não vai trabalhar mais nesse lugar. Né? Porque a responsabilidade de ser professor ela é enorme. E passa por isso. E passa por isso, principalmente, a mudança de pensamento, né, das crianças que estão ali sem deficiência. Né? O professor precisa entender que ter uma criança com deficiência na escola é um grande presente que ele está recebendo. Essas outras crianças que vão crescer junto com esse menino e vão ocupar lugares de trabalho, ou vão andar na rua, né, o esporte ajuda muito nisso. Né? Tem uma história sobre esse exemplo de admiração, que é fantástica. Daniel Dias é um grande atleta paralímpico, não sei se vocês já ouviram falar. Em 2016, o Alex Puccieldi, que é um comentarista da Sport TV na época, ele me contou uma história que ele estava próximo dele, e o Daniel eu estava na arquibancada também, e ele estava próximo assim, eu via meio que a cena, depois ele foi me explicar o que tinha acontecido. Uma menina estava com o pai, uma menina de uns 6, 7 anos, e o Daniel estava com a família dele, e aí ele viu que a menina estava muito assim querendo falar com ele. Ele foi e deu um boné para a menina. E aí ela na mesma hora virou para ele e falou assim: eu queria nadar igual a você, pena que eu não tenho nenhuma deficiência. Olha a cabeça da criança. Ele era fantástico nadando porque ele tinha uma deficiência. Você acha que essa criança vai olhar para uma pessoa com deficiência na rua e vai sentir pena dela? Né? Fala, caramba, esse cara nada melhor do que eu. E ela achava que ele nadava bem por conta da deficiência. Uma forma imatura ainda de enxergar as coisas, mas uma forma muito interessante de você começar a admirar a pessoa
por outras questões, né? Então, crianças que têm colegas com deficiência na turma serão pessoas melhores. E se o professor tiver a possibilidade de entender isso e trabalhar isso de maneira correta, a gente vai realmente ter uma geração de pessoas muito melhores do que as gerações passadas, né? Eu não via crianças com deficiência quando eu estudava. Então, quando eu via com uma pessoa com deficiência na rua, eu tomava um susto. Era uma coisa meio bizarra, né? A gente ficava olhando para a pessoa. Isso alguns anos atrás, né? Então, acho que passa muito pela educação. E é isso. Acho que a gente precisa realmente ter alguém que faça essas leis serem cumpridas e que as coisas aconteçam. Com certeza, professor. Aqui nós gostaríamos de colocar a Comissão de Turismo e Desporto como uma extensão do seu projeto, uma extensão dessa reflexão que nós devemos fazer no Estado do Espírito Santo para nós formularmos legislações que vão de encontro a essas reflexões positivas. Como o senhor falou, no Espírito Santo tem cerca de 500 mil pessoas portadoras, pessoas com deficiência, e aí a gente vê que nós precisamos falar nisso da escola, precisamos dizer que os campeonatos estaduais, inclusive da rede estadual de ensino, ele precisa incluir essas pessoas. As prefeituras também precisam ter sua parceria e a parcela de contribuição para que esse tema ele avance também nos municípios, não só aqui na capital. Nós tivemos a oportunidade de ver ali, a maioria das proposições são aqui em Vitória, digamos assim, na capital. E no interior, e aí? E no interior, na qual metade da população capixaba reside no interior, nos municípios, nos 70 e poucos municípios que restam. E aí? Então, da mesma forma que nós precisamos exigir, fazer as proposições, fazer cumprir a lei aqui, também nós temos essa necessidade de implementação dessas práticas no interior. E aí a gente faz assim, não só de pessoas com deficiência, mas pessoas também portadoras de transtornos, porque nós sabemos as peculiaridades, mas Sim. que elas precisam ser acolhidas também. Só quer fazer rapidinho, a gente em 2014 criou um grupo, uma comissão, a gente construiu uma formação para profissionais do Espírito Santo inteiro, onde eu era um dos professores que ia ministrar esse curso, e era em parceria com os municípios, não sei se o Fábio lembra disso. Foi dado na ESESP esse curso, e a gente fez uma formação inicial com os professores daqui. E quando a gente ia começar realmente o curso, foi a transição, eu acho que do governo do anterior, do Casagrande, para o Paulo Artung, e botaram na gaveta. Esse projeto estava pronto, assim, com recurso, com tudo separado. A gente ia fazer as ações em todos os municípios, a gente ia identificar quais eram os equipamentos de esporte, né, as quadras, as piscinas. E depois a gente ia fazer 3 grandes cursos no norte, aqui na região metropolitana, e no sul. Acho que era Linhares, Vitória e Cachoeiro. E esse curso desapareceu. A gente estava com ele pronto, com recurso separado, tudo pronto. Ou seja, isso tem mais de 10 anos, né? Então, as tentativas elas existem, mas elas esbarram, às vezes, em algumas coisas que a gente não tem capacidade de controlar, né? Certo. Ângelo, alguma coisa? Parabéns, Leonardo, porque a luta é pesada, né? Coronel, eu acho que a gente está precisando de forçar um evento estadual nas regionais com esses professores. Acho que pegar uma entidade aí e botar isso para funcionar, e criar um canal de denúncia também, né? Porque não adianta ter a lei, que a gente sabe que quando as prefeituras começaram com aquela calçada cidadã, os próprios órgãos públicos não faziam. E as residências eram obrigadas. Sempre para depois. Eu acho que precisamos melhorar isso. Nós gostaríamos de colocar aí o ambiente da Assembleia Legislativa. O presidente Marcelo Santos nos deixou muito à vontade em relação a isso. Qualquer um evento, audiência pública ou seminário que você entenda necessário no âmbito do Estado do Espírito Santo, dentro aqui da Assembleia Legislativa, nós podemos ter a iniciativa de propor, realizar, inclusive com apoio do Poder Público da Assembleia Legislativa. Nós não temos
a execução orçamentária como o Executivo tem, mas as proposições e nós fomentarmos isso nesse ambiente legislativo é perfeitamente possível, e toda a legislação que você tiver relativo às necessidades que você entenda nesse momento ou em um momento oportuno, seja para qualquer tipo de atividade, pode falar com o Fábio, pode falar com a gente, que a gente vai propor, e sem vaidade nenhuma, e falar que foi o professor Leonardo que propôs para a gente, entendeu? Não tem nenhuma. E, assim, é importante falar, juntar, acho que os 2 pontos aqui importantes. Já tem ocorrido aqui na Grande Vitória alguns campeonatos paralímpicos, né? Vai ter um campeonato de rugby agora também no início de dezembro. A gente já realizou 3 edições do Regional de Natação Paralímpica, e a gente traz para cá cerca de 300, 400 atletas, e eles ficam nos hotéis aqui de Vitória. Na época, a gente vai nos hotéis, olha quais são os hotéis que são mais acessíveis. Então, assim, Vitória, acho que é uma cidade que poderia ser um exemplo nacional de acessibilidade, que tivesse realmente começasse por aqui, né? Mas, obviamente, todo o Espírito Santo. Mas Vitória, acho que poderia ser essa capital referência. A gente não tem uma referência de uma cidade como é Chicago para o mundo ou para os Estados Unidos, né? Isso ajudaria muito, inclusive, o turismo de pessoas com deficiência. Na época eu trabalhava no projeto de praia acessível ali em Vitória, tinha uma moça que virou minha amiga, ela era de Brasília, cadeirante, ela olhou na internet onde tinha um projeto de praia acessível e ela veio para Vitória por conta do projeto. E ficou num hotel aqui, gastou dinheiro aqui, e os cadeirantes gastam mais dinheiro e ficam mais tempo, porque já é muito difícil viajar. Então, eles, em vez de ficar um final de semana, eles ficam 5 dias, 6, 8 dias. E consomem, tem mais dificuldade também, então consomem mais dentro do hotel. Tem uma série de coisas, né? Assim, tem a área do turismo para pessoas com deficiência também que precisa ser bastante falada. Assim, acho que tem muita coisa para evoluir. Mas juntar a questão do esporte com o turismo, principalmente realizando grandes eventos esportivos aqui, tendo uma cidade que seja mais acessível, eu acho que é um passo importante que Vitória poderia tomar como exemplo para o Brasil, e a gente depois ampliar isso para os outros municípios daqui também, né? Ok. Algum dos senhores e senhoras desejam fazer alguma consideração, alguma pergunta? Boa noite, deputado. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Alice, a toda a mesa. Sou o Fernando Acácio, atualmente sou coordenador geral de gabinete do deputado Coronel Wellington. Leonardo, parabéns, Obrigado, professor, pela a sua exposição e o brilho nos olhos. E eu digo que o mais chama a atenção aqui é isso, porque você não faz apenas só um trabalho, mas você faz um projeto de vida. Você transforma a vida de pessoas. E isso é uma missão. E quando você fala disso com um brilho nos olhos, tudo muda. Entendeu? Não só contagia a gente de forma positiva, mas também leva à reflexão dos desafios que nós temos quando nós falamos de pessoas com deficiência. E a minha fala não é uma pergunta, é só um comentário, né, em cima da sua fala, quando você falava da questão da praia acessível, e me vinha uma reflexão muito grande dos desafios que nós temos, que não é só um desafio cultural, não é só um desafio social ou educacional, como falamos bastante aqui, mas é um desafio mesmo de infraestrutura, porque não basta só ter bons projetos, mas se não tem a certeza de sair e chegar em algum lugar, como você falou. Porque a questão é essa. Eu tenho bons projetos, eu tenho até boas iniciativas, mas quando eu chego na infraestrutura não tem. Eu não vou saber se aquele a qual será beneficiado pelo projeto irá chegar, né, para, né, participar. E aqui, quando a gente fala do esporte. E, então, assim, é um desafio que talvez de todos hoje, o da infraestrutura, e você trouxe, né, o exemplo de Chicago, né, toda a cidade é preparada para isso. Isso é um desafio não só para o Espírito Santo, como para todo o Brasil. Então, a sua fala ela traz essa reflexão que a dimensão da infraestrutura ela precisa ser debatida de forma muito eficiente, não só aqui no Legislativo, mas também no Executivo,
por conta, mesmo que se tenha uma transformação de consciência, mas se eu não tenho certeza se vou chegar, não adianta muita coisa. Então, o que eu trago de reflexão e parabéns, e trazendo a fala do deputado, né, a comissão, o nosso gabinete, toda a Assembleia está à disposição naquilo que for pertinente, né, como debate, né, para alavancarmos cada vez mais essa ideia. Obrigado. Obrigado. Bom, nós... Deputado, eu Pois poderia... não. Perdão, Pois não, rapidinho. Fábio. Eu não poderia deixar de agradecer ao professor Léo pelo trabalho, pela vinda aqui hoje, né? Léo, cara que a gente se conhece desde quando eu fui subsecretário de Esporte do Estado, depois eu fui subsecretário em Vila Velha, e eu conheço a Léo já há algum tempo, o professor, eu conheço o trabalho dele, né? E sei da importância do seu trabalho, cara. Você, cada medalha, cada vitória, cada ali, você é o maior merecedor que existe, cara. Eu sou fã do seu trabalho, né? Eu aprendi a entender o paradesporto, né? Que às vezes a gente acha que você é atleta, né? Na verdade, os atletas, na verdade, são quem faz o paradesporto. Eles são atletas de verdade, sabe? Porque é o que o Léo falou, e eu comecei a conviver com eles, ver a realidade deles. Quando você começa a conviver, viver a realidade, e você vê as dificuldades que ele falou, de o simples ato de sair de casa para ir para um ginásio como o da Cesporte, né? E tinha que esperar o ônibus, e o ônibus não passava. Aí você começa a entender, como assim o ônibus não passa, né? É programado. Então você começa a entender a dificuldade deles, a dificuldade de viajar, às vezes não tinha um ônibus especializado, né? E aí você começa a comprar a briga deles também, é algo que você começa a comprar a briga deles, né? Então eu comecei a conviver quando eu fui secretário de Estado e vivenciar a realidade deles. E não é fácil, não. É um trabalho que assim merece, precisa de muita ajuda de todos, de uma compreensão, mas ajuda mesmo de todos entenderem o propósito deles, né? E ali a gente vê pessoas que todas têm uma deficiência, um acidente de trabalho, né? Um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, você começa a conhecer as histórias, deputado, você começa a ver as histórias de acidente de trabalho, bala perdida, tem uma deficiência intelectual ou alta, você começa a entender a história de cada um. E todos eles reiniciam aonde? No esporte, aonde é a nossa área. Eu sempre falo uma coisa assim, normalmente as pessoas com deficiência, principalmente física, visual, elas são vítimas de preconceito pelo que as pessoas acham que o corpo delas não é capaz de fazer. E o esporte é muito poderoso, cara, porque essa história que eu contei do Daniel, enfim, de todo mundo, as crianças chegam lá, às vezes, assim, caramba, como é que esse cara nada? Como é que essa pessoa nada desse jeito? Ou seja, aquele sentimento de pena vira um sentimento de admiração, assim, ó, muito rápido. Então, isso, para a pessoa com deficiência, isso é muito importante, porque eles se sentem pertencentes à sociedade, porque são valorizados ou as pessoas admiram elas pelo que o corpo delas é capaz de fazer, né? Isso é fantástico. O esporte tem um poder enorme, assim. Muita coisa trabalha a inclusão, mas para as pessoas com deficiência, o esporte tem esse poder que é único, né? E a gente vê, né, o que falou Praia Legal. Eu fui subsecretário em Vila Velha. E quando nós chegamos na gestão lá, o secretário era o Paulo Renato Fonseca Júnior, e o Praia Legal estava sob a tutela da assistência social. E ele passou para o esporte. E eu falei assim, cara, e agora? Como nós vamos fazer? Né? Eu preciso dar o melhor para eles. Eu preciso entender. Peguei toda a minha equipe e de longe, cada vez, porque assim, você vivenciar o paraíso, cada vez você vai aprendendo as necessidades que eles têm. E aí nós pegamos a opinião deles. Eles sabem o que é o melhor para eles. Nós não sabemos o que eles passam. Não temos a mínima noção. Fizemos várias reuniões, reformamos o todo Praia Legal, compramos cadeiras novas, né? Aí você vai transformar os salva-vidas que estavam lá, às vezes não eram profissionais especializados para pegar, né? E aí você começa a ver as histórias que começam a chegar. Que aquilo dali, eu falei, poxa, eu estava em casa perdido e vim tomar um banho de mar. Não, as pessoas falavam assim, eu não entro na água tem 20 anos, né? Foi. Uma coisa que é importante falar sobre isso, você estava falando sobre equipamento, mas é fundamental a humanização do trabalho. Tinha uma época que as pessoas iam muito para Vila Velha, porque Vila Velha tem uma estrutura melhor do que a Praia Acessível de Vitória. Muito melhor. E eles começaram a ir para Vitória e falavam assim para mim, a gente vem para cá por causa de vocês, porque lá é muito melhor. Só que as pessoas seguram a gente, parece que estão fazendo uma obrigação. E eu sempre falava assim, as pessoas estão indo para lá para se divertir. Elas querem que você
puxa um assunto, que você converse com ela, porque é um espaço de divertimento para elas. Né? Se ela chegar lá e ver que tem uma pessoa que na hora que vai pegar faz uma cara feia, ou fala assim, já deu seu tempo, sabe? Não é isso que a gente quer que essas pessoas experimentem. Então, acho que humanizar o trabalho também é fundamental, senão a coisa não acontece. E aí eu comecei a pegar profissionais de educação física que nunca trabalharam com paradesporto ou pessoas com necessidades. E tem um amigo meu que começou a trabalhar e ele falou assim, poxa, Fábio, e ele falou assim, eu não sou capaz, eu não estou fazendo a faculdade, eu não tenho, né? Sei que quando ele saiu de lá, ele tem uma cena que eu cheguei uma vez e ele estava carregando uma pessoa, uma cadeirante no braço, a cadeira estava ocupada com outra, ele falou, não, peraí, ele pegou no braço, foi lá e levou no mar e trouxe, sabe, assim. E aí ele conversando assim, que assim, foi a melhor coisa que ele passou na vida dele. Ele começou a ver a vida de uma outra forma. Transformou, né? Transformou a vida dele. Assim, isso. Fábio, aquilo ali mudou a minha vida. Eu não entrei ali preparado, fui me preparando e fui entendendo a necessidade. Hoje eu tenho uma nova visão. Então, assim, Léo, eu quero te parabenizar pelo convite. Eu sei que você é professor universitário, está nessa correria, né, do dia a dia, mas sim, parabenizar pelo seu trabalho. O Martoni, posso falar, a professora Kelly, né? Sim, Kelly hoje também. Ó. Maravilhosa. Nós estamos conversando com o deputado aqui. Nova vereadora de Linhares. né? Eu quero trazer outras pessoas aqui. Nós precisamos evoluir muito, deputado, na questão do paradesporto. A pessoa com deficiência para desporto. Principalmente porque eu sou professor universitário, assim como o Léo, e cada vez mais estão surgindo. Né? A gente fala com pessoas com deficiência, mas a gente está vendo aí o autismo, né? O TDAH, outras doenças, outras síndromes que estão aparecendo cada vez mais. E eu dou aula para crianças, sei quando essa pessoa tem algo, né? Uma síndrome, algo assim, e o esporte vem transformando. E não tem medalha no mundo. A minha medalha olímpica não vale uma mãe chegar para mim e falar assim, como eu já ouvi, falar assim, o esporte salvou minha filha. Então, assim, a minha medalha não vale nada. Essa frase, para mim, vale muito mais do que a minha medalha olímpica. Quando ela fala que o esporte salvou a filha dela com essa síndrome que ela tem. Né? Então, eu fico muito feliz de estar podendo. E nós temos, deputado, aqui, acho que mobilizar. Acho que a gente precisa... o Léo, assim como o Léo, como todos os paradesportos, todas as pessoas precisam ter uma voz aqui dentro. Né? A gente precisa trazer mais, escutar a necessidade deles. Né? Como o senhor falou, a Comissão de Turismo e Desporto, Léo, ela vem diferente dessa gestão. Ela veio para entregar um resultado. O deputado sabe disso, até, e foi isso o nosso propósito, né, deputado? É entregar um resultado. Então, assim, a gente deixa de portas abertas. Acho que é importante a sua presença, como de outros profissionais que eu quero trazer aqui também. Muito obrigado, deputado. Seu obrigado, Fábio. Nada mais havendo de uma consideração a ser feita, nós agradecemos novamente a presença do professor Leonardo, dizer e reforçar nossa fala de que aqui é um ambiente extensivo a todos os seus projetos, a todas as suas reflexões acerca do tema e qualquer um outro tema também que seja pertinente aqui à Assembleia Legislativa. Vou aproveitar e fazer um agradecimento aqui. A Mariana, ela mora aqui em Vitória tem 4 anos, né? E as 3 medalhas que ela conquistou, ela já morava aqui. E ela foi para Paris sem ser bolsista aqui do Estado, porque existia uma lei que você tinha que estar morando aqui há 5 anos. E uma coisa que eu sempre prezei foi pela honestidade, assim, enfim, né? Se a lei é essa, a gente vai tentar mudar isso, não vai burlar e vai achar um caminho para que ela consiga um endereço, alguma coisa nesse sentido. E eu lutei muito para isso. E aí a gente foi recebido pelo governador, o governador garantiu que isso seria mudado. Não fazia sentido, assim, ela tem todos os benefícios que o Estado já dava, do voo atleta, de tudo, já morando aqui há 4 anos, e eu fui antes de ir para Paris, precisa resolver isso, ela vai aparecer ela no Jornal Nacional, tipo, né, a gente fala, né, o máximo da exposição, e o Estado não vai poder falar que é uma atleta daqui, porque vocês... Isso estava aqui dentro da Assembleia já há meses, antes da gente ir, e quando eu ia lá, eu falava assim, não, isso estava dentro da Assembleia e ficou lá e ninguém viu. E a gente precisou voltar, o governador precisou receber a gente com as 2 medalhas para ele falar, não, agora... E eu fui semana passada lá, e isso já foi aprovada a lei, então agora com 2 anos, né, que tem que comprovar, e tem que comprovar mesmo, porque o atleta ele precisa estar aqui, morando aqui, né, para poder ser beneficiado, mas todo mundo sabia porque, né, já tinha esse tempo todo. Então, agora ela é uma atleta, né, capixaba, vai receber a bolsa daqui pelas conquistas dela.
Então, isso é importante, né? Passa por aqui, então agradecer também. Ok, professor. Ela é de onde? A Mariana ela é do Rio, mas é uma atleta profissional que já rodou aí, né? Ah, E tá. se encontrou aqui, tem 4 anos que ela veio para se preparar para Tóquio, e aí já mora aqui, já tem 4 anos e já é capixaba. Então nós vamos tomar a liberdade, os plenários assim votar. De cada 6 meses, cada semestre, nós temos a oportunidade de indicar um título de cidadão capixaba. Então, esse semestre já tem nossas indicações. Para o ano que vem já fica pré-estabelecido, nós vamos indicar ela como cidadão capixaba. Maravilha. Para ela ter não só, né, a consideração como se fosse, mas receber um título e passar a ser uma capixaba de verdade, tá? Obrigado. Então, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua presença também, né? Eu tenho certeza que ninguém faz nada sozinho, vocês são uma equipe, e essa equipe precisa trabalhar com muito esforço, muita dedicação, seriedade, para apresentar esses resultados. Novamente, colocar nosso mandato, colocar a Comissão de Turismo e Desporto à sua disposição. Se não tiver projetos vinculados aos avanços necessários ao paradesporto no Espírito Santo, você vai ter uma parcela de culpa. Da agora para frente você vai ter. Você não pode alegar mais que não tenha esse tipo de lei, porque você está sendo convidado dentro da Comissão de Turismo e Desporto a nós, juntos, a várias mãos, construirmos esse futuro que nós precisamos. Então, não é dado mais o seu direito a partir de hoje, tá? Vamos sim, estamos juntos. E dizer também, assim, da nossa gratidão com toda a equipe aí da Comissão de Turismo e Desporto, o Fábio, a Isabela, a Vitória, a Tatiana não está aqui, a todos os servidores da Assembleia Legislativa, isso nós estamos realizando aqui porque eles são servidores como nós, somos apenas servidores pagos com o imposto da comunidade para nós promovermos esse ambiente e esse debate para nós avançarmos em diversas políticas públicas, né? Agradecer também todos os servidores que trabalham conosco no gabinete, o Felipe, o Antônio, o Gonçalves está ali, o Fernando está aqui, não estou vendo mais ninguém, o Flavinho está ali, que é o motorista. Agradecer, né, ao Rafael, que não quis compor a mesa aqui. Você tem que parar de timidez e vir participar, porque ele é um cidadão atuante, que sempre nos comunica com relação a qualquer incidente, qualquer ato que vai de encontro ao direito dele como cidadão. Ele fala com a gente prontamente coloca lá no plenário da Assembleia Legislativa, não como forma de afrontar, mas como forma de nós sermos responsáveis, fazer uma política séria, não para afrontar ninguém, para desrespeitar governadores, desrespeitar prefeitos, desrespeitar qualquer líder de qualquer instituição. Mas nosso compromisso, antes de ser com a política, primeiro, é com a gratidão que nós temos com Deus, dele estar colocando a gente nesse mandato, porque eu não tenho mérito nenhum para isso. Se eu estou aqui porque é um projeto dele, e também gratidão a cada pessoa do Estado do Espírito Santo que confiou o seu voto na nossa pessoa, sem nós corrompermos ninguém, sem nós se corrompermos também. Então, é muito difícil e eu tenho assim um enorme orgulho da minha postura, de buscar a direção de Deus todos os dias para que Ele me fortaleça, para que não me deixe corromper e para dizer que nós estamos aqui sem nem um voto comprado, sem corromper ninguém. Isso pode ser pouca coisa para algumas pessoas, mas credencia a gente para estar aqui, olhando de cabeça erguida nos olhos de vocês e da comunidade capixaba, porque a política, sim, ela precisa ser renovada, ela precisa ter uma reflexão crítica, e é preciso e é possível que uma pessoa tenha um mandato eletivo e que não se corrompa. Porque a regra da política é ele ser um político e ser corrupto. Só que eu não tenho que entrar nessa regra, porque eu preciso, dentro dos meus conceitos, meus valores de família, de pessoa, de cidadão, de cristão, poder estar aqui com cada um de vocês com orgulho de nós sermos apenas servidores, estarmos aqui. Tá bom, gente? Então, nós agradecemos a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta reunião e convidamos os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 18 de outubro, às 18h10, no plenário. Deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, com um tema relacionado ao turismo. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite, Deus abençoe todos.